Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo sobre a Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 28, Dias de Luta e de Prova. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos, esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, Dias de Luta e de Prova. Por mais de 3 anos, Éfeso foi o centro do trabalho de Paulo. Uma florescente igreja foi estabelecida ali, e desta cidade o evangelho se espalhou através da província da Ásia, tanto entre judeus como entre gentios. E aqui um ponto importante, né? 2 pontos importantes. O trabalho de Paulo não foi um trabalho rápido, não foi um trabalho desleixado, foi um trabalho vigoroso durante 3 anos. 3 anos no mesmo lugar. É como você se imaginar 3 anos trabalhando numa mesma empresa. Tem pessoas que ficam 20 anos, ficam a vida inteira trabalhando ali arduamente naquela empresa, trabalhando ali na obra, dentro daquela empresa. No caso de Paulo, ele ainda tinha outros lugares para ir trabalhar, mas ele ficou ali 3 anos arduamente em Éfeso. E um outro ponto importante: a igreja, quando ela está viva, a igreja, quando ela está florescendo, a igreja, quando ela está em comunhão com Cristo, ela espalha o evangelho. Então a igreja não se concentrou em Éfeso, ela se espalhou ali pelas províncias da Ásia e não ficou só entre gentios e não só entre judeus, ela se espalhou por todas as pessoas. Assim, eu e você devemos também ter isso em mente. Quando estamos vivendo e pregando o evangelho, devemos levar a todas as pessoas, não importa se é crente ou se não é, crente de outra denominação ou não, não importa se ele conhece a verdade ou não, não importa se ele é ateu, não importa se ele é católico, não importa nada disso. A todas as pessoas devemos levar a mensagem. E cadê? E espalhar a mensagem. Muitas vezes nós, e a maioria das igrejas assim, infelizmente hoje, você está ali concentrado na sua igreja, está no seu bairro, o número de membros não muda de maneira nenhuma, principalmente em igrejas pequenas. O número de membros continua sempre o mesmo, são sempre as mesmas pessoas. Às vezes aí entra um ou outro ali na igreja de novo, mas a mensagem parece que não espalha, parece que a gente está anos e anos a fio ali e nada muda. Porque estamos centrados no Evangelho em nós mesmos. Estamos centrados em viver a mensagem ali dentro da igreja das 4 paredes. Nós não nos preocupamos em levar a mensagem, espalhar a mensagem para as pessoas ao nosso redor. Devemos levar a mensagem, devemos viver a mensagem, porque conforme vivemos, nós estamos levando onde quer que fomos. A mensagem se espalhava do Evangelho ali na província da Ásia. Por quê? Os discípulos, os novos discípulos, os novos conversos, eles ouviam a mensagem e eles passavam a viver a mensagem. Então eles começavam a viver essa mensagem e isso impactava a vida de outras pessoas, e outras pessoas conheciam a mensagem através da vida deles. Perguntavam: o que aconteceu com você? Você está diferente. Falava. Então o evangelho ia se espalhando entre as pessoas. Se o evangelho não espalha, a igreja não está vivendo, a igreja não está estabelecida. Devemos olhar para isso. Será que a nossa igreja é estabelecida? Será que eu sou uma igreja estabelecida com Deus? Uma vez ao ano eram realizadas em Éfeso umas cerimônias especiais em honra à deusa Diana. Essa ocasião de gala era um tempo probante para os que haviam recentemente aceito a fé. O grupo de crentes que se reunia na escola de Tirano estava em evidente desarmonia com o coro festivo. O ridículo, zombaria e insultos eram-lhes livremente atirados. E aqui um ponto importante, principalmente os novos conversos. Quando entramos na igreja, se você está entrando agora na igreja, você vai ver que você abandonou um mundo lá fora. Então muitas das coisas que você fazia antes você já não faz mais, e isso é motivo de gracejo do lado de fora, de zombaria, de brincadeiras, de gracinhas. Então você já não bebe mais e as pessoas, seus antigos amigos, apontam o dedo, riem e acham graça. Um motivo de prova: você já não come mais aquelas coisas que você comia antes. Você já não bebe mais café porque é pecado, porque faz mal. Você já não come mais carne de porco.
Se você já abandonou as outras carnes, então você é motivo de graça dentro da igreja. Porque você entendeu a luz que é dada a nós hoje, e aí você abandona isso, você é motivo de graça dentro da igreja, e tantas outras coisas assim. Você é visto como louco se você saiu, abandonou o seu apartamento na praia e foi morar no campo. Você é visto como louco. Como é que pode largar aquilo para ir morar no campo? Graças a Deus, Deus tem aberto as portas, e em breve, esse ano, estarei já na minha casa no campo. E as pessoas vão ver como louco, que abandonou tudo para ir para lá, um lugar que não tem nem internet direito, cheio de mosquito, cheio de mato. E as pessoas vão, sem compreender, fazendo graças, dentro e fora da igreja. Se você é um novo converso, se você conhece a mensagem, se você busca viver com tudo aquilo que Deus lhe pede, você vai ser sempre um motivo de zombaria, de graça. E aqui nós vemos em Éfeso, uma vez ao ano era feita essa festa em cerimônia diana, que era a deusa que eles cultuavam antigamente, mas eles abandonaram porque conheceram o Deus verdadeiro, e agora era um motivo de graça, era um motivo de prova, era um motivo de dificuldade para eles enfrentar tudo aquilo ali. Se você, principalmente o jovem, se você abandonou as idas ao cinema, se você parou de assistir os filmes e as séries do mundo, você é motivo de graça, dentro e fora da igreja. Porque você, cadê a cultura? Você não conhece nada. O que você faz no seu tempo livre? É a mesma coisa quando você para de comer carne. O que você come? É só mato. O seu almoço é alface e tomate. Devemos estar firmes em Deus para que essas provações que vêm até nós não nos desanimem a fé, e voltemos atrás das nossas decisões de fazer tudo aquilo que Deus nos manda. Tudo aquilo que Deus nos manda. Não é uma parte, é tudo. E quando fazemos tudo, vamos ouvir as graças do mundo, dos 1000 convertidos, daqueles que não aceitam a mensagem. Vamos ouvir, mas sigamos firmes em Cristo, porque essa é a melhor decisão e sempre será. Muitos que não tinham abraçado abertamente as novas doutrinas tornaram-se esclarecidos bastantes para perder toda a confiança em seus deuses pagãos. E olha que importante aqui nessa cidade. Haviam pessoas que não tinham se convertido, não tinham verdadeiramente aceito, mostrado ao mundo que tinha, mas ao ouvir a mensagem, eles sentiram, eles entenderam que aquilo que eles faziam não tinha valor nenhum, que aquilo não importava. Muitas pessoas hoje em dia, elas escutam a mensagem, elas entendem a mensagem, mas elas simplesmente não vivem abertamente, não se entregaram completamente, assim como Nicodemos com Cristo. Ele ouviu a mensagem de Cristo, ele entendeu que Cristo era o Salvador, mas ele não se entregou por completo a Cristo naquele momento. A semente foi plantada, a semente estava germinando. E essa semente plantada em Éfeso já estava tendo, vamos dizer assim, os seus reflexos, as suas raízes estavam nascendo e estavam abandonando os seus deuses, e aquilo começou a incomodar as pessoas que viviam daquilo. Porque não só os crentes convertidos verdadeiramente, aqueles que mostravam publicamente terem aceito, estavam abandonando, mas como outras pessoas também que não falavam nada estavam abandonando. Um extenso e lucrativo negócio havia se desenvolvido em Éfeso pela manufatura e venda de nichos e imagens modelados segundo o templo e a imagem de Diana. Os que estavam empenhados nessa indústria sentiram que seus lucros estavam diminuindo e foram unânimes em atribuir a malsinada mudança aos trabalhos de Paulo. E aqui um ponto importante, só para a gente trazer para os nossos dias um reflexo disso. Imagine se todas as pessoas, todos os crentes convertidos, verdadeiramente, aqueles que adoram a Deus, aqueles que entendem que esse mundo é mau, é perverso, nos afasta de Deus. Se todas essas pessoas verdadeiramente falam assim, é verdade, não podemos ter amizade com o mundo, não podemos nos amigar com o mundo, não precisamos ter as influências do mundo em nossos lares. E aí esse povo para de assistir esses filmes, assistir aos filmes, assistir todas essas coisas. Imagina a indústria de Hollywood e cinema sendo destruído
porque não tem consumidor. Porque se não tem consumo, não tem venda. Se não tem venda, você perde dinheiro. Eles gastam bilhões de dólares e não tem quem assistir. Então, eles iam à falência, ia levantar uma revolta entre eles. Imagina um outro cenário. Entre o nosso meio isso é mais fácil, pelo menos adventistas, mas outros cristãos não. Se todos os cristãos verdadeiramente compreendessem que não deveriam consumir bebidas alcoólicas. Imagina essa indústria revoltada porque estava perdendo seus lucros, porque as pessoas estavam abandonando aquilo. Mesmo pessoas que hoje falam, acreditam em Deus, mesmo algumas igrejas hoje bebem sem problema nenhum. Imagina se todos compreendessem verdadeiramente a vontade de Deus e abandonassem as bebidas alcoólicas. Uma indústria falindo. A gente não pode fazer isso, senão a gente vai falir milhões de pessoas. É exatamente aqui. Eles fabricavam deuses e imagens, estátuas, e as pessoas estavam abandonando esse consumo porque compreendiam que aquilo ali não tinha valor nenhum, que não fazia bem nenhum, que estavam sendo enganados. E eles estavam indo à falência. Exatamente a mesma situação que eu ilustrei aqui nos nossos dias estava acontecendo lá. A revolta porque os seus lucros, porque o seu dinheiro estava se esvaindo. Se nós vivêssemos uma verdadeira conversão em nossos dias, entre o nosso povo, veríamos muito mais. Esse é um dos motivos, antes de ler, esse é um dos motivos porque lá, se eu não estou enganado, no segundo capítulo do Grande Conflito diz que se houvéssemos vivendo um evangelho verdadeiro, se tivéssemos pregado o evangelho verdadeiramente, as fogueiras da perseguição da Idade Média se acenderiam contra nós hoje. Porque os lucros do mundo iriam se acabar rapidamente se vivêssemos a mensagem do evangelho hoje, em nossos dias. Vamos prosseguir aqui. No Grande Conflito a gente vai ler tudo isso e vamos revisar essas coisas. Sempre vou citando alguma coisa aqui. Seus irmãos, recebendo um aviso de perigo, tinham-no levado à pressa para fora do lugar. Aqui, os irmãos de Paulo, os irmãos da igreja, viram que estava se levantando um tumulto e correram com ele e afastaram dali. Anjos de Deus haviam sido enviados para guardar o apóstolo. Ainda não havia chegado seu tempo de sofrer a morte de mártir. Aqui um ponto importante, muito importante. 2. Muitas vezes os nossos irmãos trabalham em nosso favor e nós nem percebemos. Em outro ponto aqui, não iremos passar nada, não iremos sofrer nada aqui nessa terra, se Deus não quiser que assim soframos. Aqui os anjos levaram o apóstolo a ser guardado, porque não era o momento dele sofrer. E vamos passar aqui por algum sofrimento, sim, vamos passar por luta, sim, vamos passar por dificuldades, vai vir as provações para nos refinarmos como fogo, para provarmos a nossa fé. A provação é uma prova, provarmos a nossa fé, para fortalecer a nossa fé. E sim, vamos ter dificuldades aqui, vamos ter lutas aqui. E algumas dessas lutas, sim, Deus permite que venham justamente para nos provar, para nos fortalecer, para nos mostrar que somos capazes. Se você é uma pessoa impaciente, você pede por paciência, vai vir mais provas para você mostrar que você pode ser paciente, para você superar essa dificuldade que você tem. Então, temos que ter a certeza e a confiança que Deus conduz a nossa vida. E se estamos passando aquilo que estamos passando, Deus permitiu que assim fosse. E no momento certo, Ele vai trazer o livramento. E se não tiver livramento aqui, em breve, quando Cristo voltar, haverá um livramento eterno disso. E veremos que tudo isso valeu a pena. Não importa a dificuldade, não importa, isso daqui é demais para mim. Quando chegarmos no céu, vamos ver que nada disso aqui não era nada. Foi difícil lá, mas valeu muito a pena. Imagina aqui uma comparação bem superficial, bem fraca, mas que talvez faça sentido. O irmão quer passar num concurso público de qualquer jeito, quer trabalhar para o governo, enfim. E aí estuda anos e anos e pede festinhas de aniversário de parentes e, enfim,
abandona, abre mão de muita coisa aqui para se debruçar nos estudos e o irmão passa. Todo aquele esforço valeu a pena. Quando chegarmos no céu, todas as dificuldades aqui, todas as provas aqui, tudo isso, se não abandonarmos a Cristo, vai valer a pena. Então, permaneçamos firmes. O tumulto no teatro crescia continuamente, e uns clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso e os mais deles não sabiam por que causa tinham se ajuntado. E agora eles se ajuntaram no teatro, trouxeram ali alguns dos que andavam com Paulo, e era uma confusão danada, ninguém se entendia, porque cada um tinha a sua ideia. As coisas que não provêm de Deus são confusas. Ideias confusas, pessoas que não têm a ideia clara, a mensagem clara, não entendem o que estão fazendo, pessoas confusas. Tudo porque um grupo de pessoas estava preocupado com o seu lucro, que não estavam mais vendendo as estátuas. O fato de Paulo e alguns de seus companheiros serem de ascendência judaica tornou os judeus ansiosos para mostrar que não eram simpatizantes com ele e a sua obra. Então aqui até os judeus, alguns judeus que não eram convertidos, queriam ali se manifestar também. E aqui um ponto importante que eu estava pensando quando eu estava lendo aqui. Sabemos que a maior perseguição virá daqueles que estão dentro da igreja hoje, ou porque abandonaram, ou porque não estavam totalmente convertidos. E aqui nós vemos os judeus, não eram convertidos, aqueles que receberam foram o povo escolhido de Deus, que vieram de Abraão, sendo os primeiros ali, aqueles se manifestam, não, nós não estamos com eles. E eu já vi alguns irmãos falando, vou trazer os irmãos aqui, eu acho que é uma coisa, na minha cabeça é difícil de acontecer, mas não podemos duvidar de nada do ser humano. Um irmão falando que o sábado vai ser frisado por entre os nossos, por conta de que o que temos que fazer para abandonar o sábado e fazer a vontade do mundo para não sofrermos as dores aqui deste mundo? É o princípio. Temos que agarrar ao princípio da lei. O princípio da lei é o amor. O princípio da lei diz que temos que descansar um dia. Então, um descanso semanal. Aí, esses que assim pensam, falam, não, é um descanso semanal, qualquer dia, mas temos que ter um descanso semanal. Então vai ser o domingo, descanso semanal. Então tá bom, então amém, o domingo. E aí eles seguem o domingo. E aí quando surge a perseguição contra aqueles que guardam o verdadeiro sábado de Deus, eles são os primeiros a se levantar. Não, nós não compactuamos com eles, estamos fora. Temos que tomar cuidado com aqueles que estão meio convertidos. Porque eles podem nos arrastar a pensar igual a eles, ou outro, serem os primeiros a nos perseguir e nos entregarem. Muito cuidado com os meio convertidos, que são a maioria. Ellen White, no tempo dela, disse que nenhum em 20 estavam prontos para a perseguição. No tempo dela, eram menos, bem menos, dos que estão nos nomes do livro da igreja do que tem hoje. Hoje são mais de 20 milhões que estão nos livros da igreja. Então talvez hoje fosse nenhum em 1000, nenhum em 10.000 estão prontos para a perseguição. E nesse ponto, um ponto importante que a gente sempre tem que falar aqui, não é para mim preocupar com os 9.999 que estão lá, é para mim preocupar com é comigo. Será que eu estou nessa estatística dos que não estão prontos? Será que eu estou pronto? Senhor, se eu não estou pronto, por favor, me conduza à prontidão, me mostre o caminho, Pai, me prova no fogo, para que quando chegar a prova maior, eu esteja preparado a ela. Me conduz os meus caminhos, derrama o teu Santo Espírito sobre mim, Senhor, e faz essa obra em mim, para que eu esteja firme como a rocha, quando esses dias chegarem. É assim que eu e você devemos olhar para isso. Devemos olhar, sabendo que a perseguição virá de dentro. Será que eu não serei o perseguidor? Eu tenho que desconfiar de mim, porque em mim mesmo só há destruição, tristeza, amargura, ódio, a ira, e aquilo que vem de bom provém de Deus. Então eu tenho que clamar que Deus faça a transformação em minha vida. E esse capítulo nem era tão longo, mas eu não vou conseguir ler tudo, e já temos em 20 minutos, eu vou pular por último parágrafo aqui.
Em meio a constantes tempestades de oposição, o clamor de inimigos e a deserção de amigos, o destemido apóstolo quase perdia o ânimo. E não vemos isso durante a nossa caminhada? Quantas pessoas você já não conheceu que desanimaram, que se afastaram, pessoas contra você, os verdadeiros inimigos clamando com ira contra você? Será que estamos vivendo como o apóstolo Paulo aqui, a oposição contra nós? E às vezes dentro da igreja, quando você vai falar uma mensagem de saúde, as pessoas olhando torto, não querendo ouvir, pessoas de fora da igreja, por que você fez isso com a sua vida? Você abandonou tudo. Eu já ouvi pessoas falando que você era mais legal quando você não tinha se convertido, quando você não era crente. Não foi pra mim. Comigo ninguém falou isso. Mas eu já ouvi pessoas falando a outras pessoas próximas a mim. Falando, você era mais legal antes. E aqueles que tanto amamos, que andaram conosco durante a caminhada, que se afastaram. Mas lançando um olhar retrospectivo ao Calvário, com novo ardor prosseguia disseminando o conhecimento do crucificado. As forças do apóstolo Paulo, mesmo em meio às tempestades que vinham, a oposição, os inimigos, os amigos abandonando o caminho, mesmo em meio a tudo isso, ele olhava para a cruz e tinha forças para prosseguir. E se eu e você olharmos para a cruz, o amor de Cristo por nós, teremos forças para prosseguir. Ele estava palmilhando a trilha sangrenta que Cristo tinha palmilhado antes dele. Procurava não abandonar a luta até que pudesse depor a armadura aos pés do seu Redentor. E assim temos que ser nós, com a armadura de Deus, firmes na batalha, até que Cristo nos diga, agora é hora de depor a armadura. Ou porque vamos descansar aqui nessa terra e esperar Cristo voltar, ou porque o nosso Senhor já voltou e vamos olhar para os olhos e Ele pronto a nos receber. Que bendita esperança, que força que nos dá seguirmos olhando para a cruz, tendo a certeza que a nossa redenção se aproxima. Vamos encerrar por aqui, irmão. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem muita coisa que eu não trouxe aqui, que os irmãos podem vir comentar para a gente crescer e estudar juntos. Deixa nos comentários, pede de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra, de estudar, Senhor. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, Senhor. Que o Senhor nos guie o caminho, porque sabemos que teremos lutas, dificuldades, provações aqui nessa terra, Senhor amado. Que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós e que Ele nos conduza a fazermos toda a Tua vontade, Senhor. Andemos completamente em Teus caminhos, fazendo tudo aquilo que o Senhor nos pede, Senhor amado. Te pedimos, Senhor, isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.